Número 2. Diga o quadrante em que se representa cada um dos seguintes pares ordenados. Então, observe, ele não pediu para eu representar, ele pediu só o quadrante que está cada um desses pares ordenados aí. Eu não vou fazer a representação de cada um, mas eu vou mostrar como é que a gente vai achar o quadrante. Então, olha só, ponto 3 e 7. Bom, é só você olhar quem é positivo e quem é negativo. Então, se você observar bem, para esse primeiro ponto aqui, 3 e 7, é 3 no x, 7 no y. Os dois são positivos, correto? Se os dois são positivos, o lado em que os dois são positivos é o primeiro quadrante. Então, no primeiro quadrante, aqui seria 3 e aqui seria 7, mais ou menos. Ó. Aí daria esse ponto aqui. Então, se os dois são positivos, é o primeiro quadrante. Então, olha só, primeiro quadrante, o x é positivo e o y é positivo. Né? No segundo quadrante, o que acontece no segundo quadrante? No segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. No terceiro quadrante, o que acontece nesse terceiro quadrante aqui? O x é negativo e o y é negativo. E no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Então é assim que a gente olha. Os dois são positivos, primeiro quadrante. O x é negativo, o y positivo, segundo quadrante. X negativo, y negativo, terceiro quadrante. X positivo, y negativo, quarto quadrante. Então, se você observar bem, ó, os dois são positivos, 3 e 7. Então, eles são no primeiro quadrante. Então, letra A, primeiro quadrante. Vamos anotar aqui. Letra B. É 50 e menos 7 terços. Olha, o x é positivo e não importa o y, o número que ele seja, porque aquele só quer o quadrante. 50 e menos 7 meios. Então, x positivo e y negativo, ó, x positivo e y negativo, esse par ordenado aqui é do quarto quadrante. Né? Por que é quarto quadrante? Olha só, porque o x ficaria positivo, 50, e o y negativo, menos 7 terços, estaria aqui. Ó. E aí o ponto ficaria aqui no quarto quadrante. X positivo, y negativo. Menos 11, 5. Ó. X negativo, y positivo. X negativo, y positivo, segundo quadrante. Menos meio e raiz de 5. Ó. X negativo, y positivo. X negativo, y positivo, segundo quadrante. Raiz de 2 e 1 décimo, né? Ó, os dois positivos. Se os dois são positivos, primeiro quadrante. E 1 mais raiz de 3 e menos raiz de 3. Bom, 1 mais raiz de 3 é positivo. Então, x positivo. Y negativo. X positivo, y negativo, quarto quadrante. Ou seja, ninguém aqui ficou no terceiro quadrante, né? E os dois, então, são negativos. Ó. Não tem nenhum em que os dois são negativos. Bom, então está resolvido. Esse esquema aqui que a gente não pode esquecer. Mas eu não precisaria também fazer necessariamente. Eu poderia representar um por um e olhar em qual quadrante ficou. Mas, via de regra, repetindo, é os dois positivos, dois números positivos, primeiro quadrante. X negativo, y positivo, segundo quadrante. Os dois negativos, terceiro quadrante. X positivo, y negativo, quarto quadrante.